Olá, boa noite, pessoal. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se vocês me ouvem. Espera aí. Vocês me ouvem? Alguém anota no chat? Eu não estou vendo nada ali no chat. Espera aí. Opa, vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Muito baixo. Vamos ver se consigo aumentar mais. Está 100%. Então, não sei o que aconteceu. Mas se aumentar um pouquinho, na verdade está 100%. É o que nós conseguimos fazer. Eu já vou colocar aqui, gente, para vocês verem, vou compartilhar a tela. Ah, não, deixa eu fazer as coisas certas, já estou me agitando um pouquinho. Sempre é assim. Bom, então hoje nós estamos com as nossas moderadoras, nossas colegas moderadoras, estamos aqui com a Cíntia Alquezar, do TCI Vozes, com a Jaqueline, do Dei a Dica, TCI, Ufologia e Espiritualidade, e também com a Pedrita Camarini, que tem o canal com o mesmo nome, né? Então, elas vão colaborar no que for necessário. Elas já colocaram ali exatamente o que tem de ser colocado para participar, né, desse sorteio. Dessa vez nós fizemos dessa forma, porque da outra vez, devido a ser a primeira, então acabei não anotando alguns nomes, acho que umas 3 pessoas, ou acho que 3 ou 4 no máximo, não participaram. Agora, daí nós fizemos pelo StreamYard e também para inscritos no canal, né? Que colocando essas palavras. Só não, por gentileza, não repitam, não façam mais de uma vez, porque senão o StreamYard, ele acha que é spam e acaba cancelando aquela inscrição. Então, uma única vez, o hashtag TCI Experimental, todo junto, letra minúscula, conforme foi colocado ali, daí vai dar tudo certinho. Gente, eu vou mostrar ali a tela para vocês verem que já está, vai estar aparecendo, né, os números assim, que são as pessoas que já estão, ali já tem 6 participantes, no caso, que 6 pessoas que se inscreveram. Então, se tiver algum repetido, já acaba não entrando. Mas talvez hoje tenhamos poucas pessoas né, nós teremos 20 minutos, vamos aguardar durante 20 minutos, porque outra vez eu coloquei 10, as pessoas acharam pouco tempo, então hoje nós colocamos um pouquinho mais tempo. Então, durante 20 minutos, nós vamos aguardar as pessoas entrarem, se inscreverem, e a partir dali nós vamos fazer, né, o sorteio e em seguida daí a tentativa de contato através de uma bolha e tal.
E é bom, vou até aproveitar, quero ver se eu consigo correr um pouquinho ali o chat para dar um oi para vocês, porque a gente às vezes já vai meio direto, como a gente tem esse tempinho, vai dar um oi. Então, claro que já um oi, né, para as minhas amigas moderadoras, a Cíntia, a Jaqueline e a Pedrita. Um oi para a Joyce, para Solange Lisboa, para Fabiana Calme. Deixa eu ver quem tá mais. Aqui para Anitta no Vol. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Já falei. A Jana Alvarenga, boa noite, Jana. Deixa eu ver. A Raquel Romero Pitbull, seja bem-vinda. Fabiana, já falei. Anitta, já falei. Joyce. Anice, oi, Anice, seja novamente bem-vinda. Marlua, Lua Mar. Deixe ver. A Yara Benson, seja bem-vinda, Yara. Dá uma olhadinha no que tem de escrever, exatamente como está na tela, se você quiser participar, no caso, né, dessa tentativa de contato. Jana Alvarenga, acho que eu já falei, mas se eu não falei antes, agora um oi. Deixa eu ver. A Fátima Waters, eu acredito que seja assim que se pronuncie. Boa noite. A Mel novamente aqui conosco. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Rita D'Agostini, boa noite, Rita. Magrife Fênix, seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu não. É que pulou ali. Rita D'Agostini também já falei. Então nós vamos aguardar mais um pouco, já que nós nos comprometemos a esses 20 minutos, né? E enquanto isso, a gente pode aproveitar se vocês tiverem alguma dúvida, ou eu já vou explicando para quem é a primeira vez, para ver como nós fazemos. Então, eu vou fazer aqui, Rosana Alves, boa noite. Então, eu vou fazer aqui exatamente como eu faria se eu estivesse sozinha. No caso, como fiz da outra vez. Então, nós sempre solicitamos, né? Nós esperamos que a estação transcomunicadora esteja em contato conosco. Eu costumo sempre registrar o dia e a hora, solicitar a estação, que, se possível, né, nos dê alguma notícia de determinada pessoa, conforme vocês vão colocar depois, ou se a pessoa mesmo estiver em condições e quiser passar alguma mensagem para esse familiar. Nós já tivemos quem quiser, tá. Nós já tivemos muitas comunicações durante esse tempo que nós trabalhamos, pesquisamos, experimentamos com TCI. E coisas assim maravilhosas, né, que aconteceram. Mas alguns podem ficar um pouco decepcionados, que às vezes querem mais, gostariam que a pessoa dissesse: oi, estou morrendo de saudade, mandasse um beijo, citasse o nome de vários membros da família, e falasse: eu estou em tal estação, ou estou em tal colônia. E nem sempre é assim, porque nós temos uma expectativa, vamos ver o que eles gostariam de falar naquele momento, das condições que tenho, né, para contar. Então, às vezes tem revelações incríveis, às vezes falam menos, né? Às vezes em 2 minutos, você pode ter uns 40 e pouca pequenas mensagens, e nesses mesmos 2 minutos pode ter umas 15. O que acontece? Nós usamos para esse trabalho uma bolha de vozes. O que seria essa bolha de vozes? Nós pegamos, por exemplo, um trecho, pode ser uma gravação feita por nós mesmos, ou pode ser até uma gravação eletrônica
geralmente uma ou duas ou três vozes diferentes, lê-se um texto, depois tem um aplicativo chamado EVP Maker, ou Maker, né? Uns falam Maker, outros Maker. E esse aplicativo, ele randomiza. Significa o quê? Que ele corta em muitos mais... Por exemplo, cada palavra, cada frasezinha de 60 vira 180. Então, ele corta exatamente muito e mistura. Então, é comum que tenha... Leandro Bruno, seja bem-vindo. Gustavo, seja bem-vindo. Gente, se eu deixar de cumprimentar alguém é porque senão eu me distraio do que eu estou falando. Então, eu estava dizendo que, sim, que daí esse aplicativo, ele corta em muitos pedacinhos, né? Então, que é essa bolha de vozes. Depois nós vamos, né, tiramos essa parte da gravação, vamos lá para o Audacity, escutamos parte a parte. Da outra vez, eu aproveitei no caso, que foi falado, no caso, a gravação da Nice, e dei um modelo, uma amostra de como a gente ouve. Claro que ali eu coloquei 20 minutos, senão ia ficar muito extenso, né? E deixei assim em 20 minutos, e as pessoas mais ou menos terem uma ideia, que você vai de pedacinho em pedacinho, escuta, às vezes precisa ampliar, às vezes precisa deixar um pouquinho mais lento para a compreensão. Depois, o que eu considero que eu entendi, eu faço uma legenda número 1, a primeira, número 1, legendo, número 2, legendo aquilo que eu ouvi. Depois envio para a pessoa ouvir, para ver o que ela compreende daquilo. Que às vezes, mesmo que tenha assim, são palavras seguidas, para mim pode não ter um sentido, e para a pessoa assim. Ela vai saber do que a pessoa estava falando quando citou aquela questão. E também eu costumo dar um outro exemplo, que era uma vez quer dizer, entre tantos e tantos, né? Mas tinha uma frase que dizia assim: os quero não estão lá. Não sei se vocês conhecem, quero é um pássaro, que ele solta esse som. Por isso que chamam ele de quero, porque o som que do piadinho dele, enfim, como se fosse quero. E o que significava? Para mim, a frase estava certa. Os quero não estão lá. Era uma frase. Mas qual era o significado? Para essa pessoa, o significado era o seguinte: ela tinha perdido o esposo também, o pai, mas quando houve o dia do enterro do pai dela, foi num cemitério parque. E esse cemitério parque, que tem gramado e tudo mais, tinha vários quero-queros. E ela associou a questão do desencarne e tudo com os quero-queros. E o marido, quando estava se comunicando, disse: os quero não estão lá. Então, e nesse mesmo dia também, quando eu tinha mandado a gravação, pela manhã, um quero estava na janela dela. E fez aquele barulhinho de bater assim. Ela lembrou da situação, não tinha gostado muito, né? Então, foi uma forma dele dizer: não se preocupa com isso, não associe uma coisa a outra, né? Então, é interessante a pessoa prestar atenção. O que queria dizer com aquela frase, né? Muitos já identificam na hora, outros, né, ficam pensando, ou às vezes eu imagino uma coisa, a pessoa pode imaginar outra. Eu também costumo fazer uma anotação quando eu acredito que foram os transcomunicadores, né, de lá. Nós temos um transcomunicador, amigo nosso de lá, que ele se intitula como Fantasma. E é interessante, porque ele deixou assim. Eu já tentei perguntar, uma vez ele disse que não era importante saber o nome. Por quê? Teria mais importância se o nome dele fosse Tesla? Seria mais importante se fosse Raudib, ou João, ou Pedro, ou enfim, né? Então ele se intitulou Fantasma, e é assim que ele entra em contato conosco, e às vezes ele está participando,
ele faz algum comentário, geralmente você escuta ele falando lá, fantasma na área ou outras coisas, né? Então é bem interessante. E também, como eu digo, dar atenção à mensagem. Uma pessoa que me pediu, e até ela disse, ó, pode fazer um vídeo, pode contar a minha experiência. O que aconteceu? Eu tinha feito uma gravação, ela tinha entrado em contato comigo, pediu essa gravação, eu disse assim que for possível, né? Eu vivo pesquisando e fazendo outras pesquisas, estava com imagens, falei assim que for possível, eu posso fazer a tentativa. Que como diz, nós tentamos, né? Depende deles, né? Mas fazemos a nossa parte com a tentativa. E assim que eu consegui ouvir, fui mandar para ela. Tinha dado muitas, tinha dado quase 50 e pouquinhas pequenas frases, né? Mas não sei por que tinha ido só 28. Eu não reparei que não carregou todos. Eu acho que tem um limite para mandar, depois manda a segunda parte. E daí eu falei, eu quero um feedback, depois você me disse, faz sentido para você, etc. É, Passado um dia ou outro, ela me disse nada para mim. Daí ela assim, eu falei, interessante, né? Eu pensei, né, 50 e poucas mensagens, não ter nada para ela, mesmo a título de pesquisa, eu gostaria de saber o que aconteceu, não é verdade? Daí ela me disse, eu falei, bom, por um desencargo de consciência, eu notei que só foi 28, vou mandar as demais. Mandei todas, daí depois ela escreveu no mesmo dia para mim, nada para mim. Daí eu falei, nossa, que interessante. Novamente, eu sou uma pesquisadora, então eu gostei, experimento tal. Eu gostaria de saber o que aconteceu, o que você esperava. Que fosse uma conversa como se fosse normal de marido e de mulher, né? Ou se você não, vamos dizer assim, você não sentiu emoção, enfim, né? Nada bateu, nada estava escrito fazia sentido. Dela disse as três coisas. Eu falei, beleza, então de repente não, para mim é até uma novidade. Não sei dizer para você por que aconteceu, né? Vir tanta mensagem e não ter nada. Mas daí eu falei, bom, de repente, quem sabe passado um tempo faça um sentido, né? Eu falei, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Daí diz que passou, acho que era uma quinta-feira, daí na sexta-feira, como ela é uma advogada, e a correria do dia a dia não permitia, assim, muito tempo. E ela saiu para correr, né? Que ela costuma fazer para desestressar. Diz que no meio do caminho ela pensava, nossa, mas que estranho realmente, né? Ter pedido a gravação e não ter vindo nada, né? E ela resolveu escutar novamente. Depois ela disse assim, eu cheguei em casa, comecei a escutar. Ela assim, eu nunca vi tanto sentido em uma coisa como estava ali. Ela assim, incrível, incrível, como que eu não tinha visto? Era tudo, ele falava assim, tinha isso, tinha aquilo. Ela foi falando palavra, ela ficou quase uma hora contando tudo, de frase a frase, o significado, o que significava. Daí ela me contou que ela não tinha dado a devida atenção. Ela se acredita que às vezes eu colocava, às vezes estava dirigindo, indo para casa, colocava ali para escutar no som do carro, né? E dirigindo tal. Outra hora, entre um telefonema ou outro lá do escritório, ela assim, só agora realmente eu parei para ouvir. E acabou encontrando o que encontrou, né? Então é importante que a pessoa escute, se daí não pensar um pouquinho a respeito, se caso não fizer sentido na hora, num determinado momento pode fazer sim, né? Gente, deixa eu ver, nós começamos exatamente às 20h30, então falta um minutinho só, né? E um minutinho só e já vamos partir para o sorteio, né? Quem está presente e quis participar, já que eu vejo aqui que tem 11 pessoas no caso,
né? Talvez tenha saído a Cíntia, porque a Cíntia, como anotou, então talvez sejam só 10 pessoas, no caso, que estejam realmente concorrendo. Deixa eu ver. Então, deixa eu ler, aproveitar aqui nesse momento, gente. Ler aqui o que, que a Raquel nos diz. Espera um pouquinho, eu vou exibir aqui, Raquel. Vamos ver se aparece. Então, a Raquel diz: creio que seja semelhante a uma psicografia, porém tem o áudio, que deixa tudo mais próximo daquilo que sentimos. Falta como ouvir a voz. Realmente, Raquel, tem essa diferença. E também, num centro espírita, com a psicografia, ele muitas vezes passa pela mente do médium, né? E ele vai, de acordo com aquilo que ele está recebendo, ele vai interpretando e escrevendo, né? Aqui seria a voz, no caso, sem uma interpretação. E vamos dizer assim, que talvez a gente perca alguma coisa também do áudio por falta de entendimento nosso, né? Mas tem sentido, sem dúvida. Agora, a Mel está dizendo, é muito importante a concentração, pensar na pessoa que você deseja se comunicar, sem dúvida alguma. Sim, o Leandro está dizendo boa sorte a quem está participando. Obrigada, Leandro. Então, gente, deu já o tempo que nós estipulamos da outra vez, tinha sido 10 minutos. Hoje nós RM, né? Boa noite, boa noite. A Grafite Fênix nós também já demos boa noite. Então, pessoal, o que eu digo que é bastante importante, né? Eu falo depois do sorteio, que é o que é importante na hora que nós estivermos fazendo essa gravação. Vamos lá, pessoal? Vamos sortear? Então vamos ver como que nós fazemos aqui. Deixa eu abrir o sorteio, vamos ver. Não quero tirar ele daqui. Deixa eu ver se clicando aqui. Não, remover não. Deixa eu ver como eu abro. Tá aqui. Vamos. Espere só um minutinho. Aqui. Sorteando, vocês vão ver que vai aparecer a fotinho de vocês, enfim, o jeito que vocês aparecem ali, tá? Então, agora o primeiro sorteio. Opa, temos 12 participantes. Entrou mais uma nesses 2 minutos que a gente deu aí. Vamos lá. Sortear. RM não se inscreveu? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. RM. Sim, se inscreveu agora. Foi esse último que eu disse que fez 12. Então, o primeiro vai ser o RM. Daí, RM, você deixa que depois as meninas anotam para mim o nome da pessoa com quem você deseja, né, fazer essa tentativa de comunicação. Então, vamos agora para o segundo sorteio. Sortear novamente. Gustavo já participou da outra vez, Gustavo. Então, é uma única vez. Olha só que sorte. É a segunda vez que você seria sorteado. Mas como já participou da outra vez e já foi visto, então agora vamos passar para o próximo. E também, se caso cair das meninas que estão como moderadoras, né? Pelo fato delas terem inscrito, não vai contar também. Então, são menos pessoas realmente que estão participando. Joyce! Oh, a Joyce estava torcendo, esperando a vez dela.
Chegou a tua vez, Joyce. Vamos tentar hoje. Então agora vamos. Já foi o RM, agora a Joyce. Vamos mais um sorteio. Na verdade, está com 14 participantes, sendo que tem as nossas colegas, né? Vamos lá. O terceiro. Se repetir, a gente. A Fabiana Caim. Então, já temos as três pessoas que no dia de hoje, né? Que no dia de hoje vão participar desse sorteio. E eu espero que aqueles que não foram dessa vez, numa próxima, porque as pessoas que já foram sorteadas, elas na próxima abrem mão para uma outra pessoa, né? Então agora o RM, a Joyce, não precisa colocar data de falecimento, só coloca o nome, o seu nome, né, no Fabiana, e a pessoa com quem vocês desejam, no caso, o contato. E vamos, eu vou já deixar, já fazer a parte de compartilhar a tela. Deixa só eu anotar, gente, só um pouquinho. Quero pegar uma canetinha para eu ler o nome aqui na hora. Bom, então a primeiro foi RM. Se você puder colocar quem é RM, né? Então, qual é o seu nome e o nome da pessoa com quem você gostaria esse contato. Depois tem a Fabiana Caim e tem também a Joyce, né? Então, RM, eu vou colocar a Joyce e a Fabiana. Fabiana Caim. Deixa eu ver. Fabiana Kênia Mendes Moreira. Só me diz quem é a Kênia, se é a sua mãe, filha, enfim. Só para eu saber. Kênia Mendes. Kênia Mendes Moreira. Deixa eu ver. Bom, da Joyce ao Gustavo, né? Gustavo Rodrigues Caetano. Rodrigues, minha caneta tá ruim. Deixa eu ver se eu acho. Rodrigues Caetano. E RM, você poderia dizer o seu nome, por gentileza? Porque RM pode ser. O RM quer falar com tal pessoa. Então, se você puder colocar o seu nome e o nome um pouco mais completo da pessoa, por gentileza, RM. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Não, eu vi que o nome é Raquel, mas poderia dizer assim, Raquel da Silva dos Santos, enfim. E o nome, quem é RM? Seria possível?
RM. Ah, tá. É Raquel Franzoni Fernandes. Raquel Franzoni Fernandes. E você prefere ser chamado só de RM? Se sim, ok. Se a Raquel sabe que você é o RM, para mim, ok. Raquel. Ah, a Raquel quer se comunicar. Ah, ok. A Raquel quer se comunicar com. Tá, beleza. Então, Maria José Franzoni Fernandes. Ok. Hoje eu tô aprendendo aos pouquinhos e olhando o chat que da outra vez foi uma, uma dificuldade incrível. Gente, então, eu vou fechar aqui esse compartilhamento. E agora eu vou pegar essa bolha, vou compartilhar ali a bolha para vocês verem. Vou deixar cerca normalmente 2 minutos, que é o que eu costumo deixar, né? Depois, em seguida, eu já passo para o próximo nome. Depois, vou os 2 minutos, paro e o próximo nome. Então, seria muito importante que nesse meio tempo, se possível, vocês não escrevessem no chat, né? Para que as pessoas não se distraiam com isso, tentem se concentrar, porque eu sempre digo, é energia, né? É frequência, tentar manter nossa frequência boa para a gente ver se nossos amigos lá conseguem trabalhar, né? Que a gente está. Ah, meu dente aqui tá com batom. Então, para que eles consigam trabalhar. Então, eu vou pegar aqui, gente, e depois em seguida já farei como eu faço todas as vezes quando eu vou gravar, ok? Então, deixa eu ver lá, vamos. Ali, opa, deixa eu ver aqui. Aqui. Olha, gente, então, aqui é a bolha de vozes, tá? Estão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, espera aqui. Essa aqui é a bolha de vozes, né? E eu, em seguida, daí eu já vou colocar cerca de 2 minutos. Como eu disse, podem ter vozes masculinas e femininas misturadas, isso não importa, o importante é a mensagem, né? É a mensagem. Então, vamos começar. Hoje é dia 23/9/2022, são 21h03. Nós vamos solicitar contato com a estação central ou alguma estação transcomunicadora que possa nos auxiliar, né, nesse dia de hoje. E vamos colocar em seguida essa bolha de vozes e solicitar que, se a central estiver na escuta, em algum momento da gravação, se faça presente, se nosso amigo fantasma também estiver na transmissão, ou outros colaboradores que ajudem na central. Então, nós pediríamos, em primeiro lugar, que nós colocamos aqui numa ordem, nós gostaríamos, central, se possível, uma comunicação, notícias dessa pessoa, ou se não, se ela mesma puder se comunicar, uma comunicação com Maria José Franzoni Fernandes. A filha dela, Raquel, gostaria de ter notícias da sua mãe. Então, vamos lá.
de celular tem outro criologis teatros etapas para que era sim virar para instantâneos no tipos novos até novos peculiaridades desenho a social todos desenhos de ideias do cósmica paris privado da sem aparência a descrição e o lá tem o tem no objetivo vai na batalha inteira não faz razão de costas internos de ouvir tomo cor para usar para além vontade de fazer todos dois solicitações hoje desviaram se transformaram vezes pensar pois o fim de um não só de você quem está na visão até você necessitar para sempre debate tá não sem pular eventos que nós vemos solicitar fazer para o encontro de na quadra para companheiros que se das duas posições para para buscar idiomas e ele tem de conhecimento por 16 nomes nomes levou isso interrompendo nesse momento a primeira gravação. Obrigada, amigos da Central. Depois nós vamos conferir. E agora nós pediríamos os nossos amigos transcomunicadores da Estação Central, que se fosse possível dar notícias, ou até mesmo se o Gustavo Rodrigues Caetano, puder enviar uma mensagem para sua mãe, Joyce. Bastante ansiosa esperando, Gustavo. Vamos lá. Assim, os mandamentos sugerem essa gravador uma história na rede e no testado de com uma baixa de coisas faz amiga mundo das coisas da agressividade passando por famílias e baterais pactual dos bairros que se participam para
Agora vamos encerrar. Agora nós vamos solicitar a Estação Central que continue conosco e que, se possível, nos envie notícias sobre Kênia Mendes Moreira, ou se ela mesma puder passar alguma mensagem para Fabiana Caim. Nós vamos colocar um apoio de voz central. Desde já, nós agradecemos à Estação Central, aos nossos amigos transcomunicadores que colaboram nessas possibilidades de comunicação. Nós sabemos que existe todo um preparo por parte deles, que eles acredito que nós marquemos antes e nós estamos pensando nessa possibilidade. Eu acredito que da parte deles também exista um trabalho para que seja feita, né, essa comunicação. Segundo algumas informações que nós tivemos
de parte deles, em gravações, eles ficam como se fosse em frente a um telão. Da mesma forma, né? Eles estão lá. Se a gente ainda não tem olhos suficiente para conseguir vê-los, nesse momento eles nos veem, né? Eles ficam em frente desse telão e tentam fazer essa comunicação. Eles têm auxiliares, né? Porque nós, o que que nós oferecemos? Nós oferecemos um emaranhado de palavras e eles, dentro do pensamento deles, e com auxílio de toda uma equipe, eles tentam ordenar, formar pequenas frases, ordenar tudo isso. Então, vocês vejam que é, que é acelerado, nós temos que dar uma desacelerada, porque as palavras ficam todas juntas depois que a gente vê o que consegue. E sempre eu acabo, depois de ouvir, eu entro em contato com a pessoa, geralmente elas né, entram ali em contato e mando pelo WhatsApp, numerado e legendado dentro do meu entendimento. A pessoa vai ver, vai fazer a análise, vai me dar um feedback e eu costumo depois preparar um videozinho para mostrar, no caso, o resultado dessa gravação, né? Que serve para muitas pessoas, até de consolo e de alerta, porque nós estamos em um outro momento, né? Esse momento, Chico Xavier já falava, mas mesmo na mesma época que Chico Xavier falava, já haviam transcomunicadores que iniciavam esse tipo de escuta. A comunicação sempre houve, só que nós não estávamos convidados para ouvir ou não tínhamos muitos meios assim, né? Agora nós podemos deixar isso registrado, gravado, né? A Cíntia foge do rádio. Fui dar uma olhadinha ali o que estava na conversa aí de vocês. Alguém me escreveu, não lembro quem, se foi a Anice, se foi a Mel, ou se foi a Solange, que ela disse assim que eu podia também pedir uma mensagem para os transcomunicadores, para os tecistas. Então, tem novos tecistas, tem o Gustavo ali que está também começando, que o Gustavo, ele se interessa bastante Gustavo Nunes, se interessa por ufologia, agora ele começou a fazer as suas primeiras gravações e está começando com seus primeiros resultados, como outras pessoas, né, que estão aí. E é importante também que quando nós fazemos isso, é um modo de mostrar como é a nossa pesquisa, como vocês também podem fazê-la, né? Então, por isso que eu disse, eu já deixei um modelo lá, a gente faz um modelo de como preparar uma bolha, tem também muitos aplicativos, e depende como é o ouvido de cada um, tem a Cíntia que constrói equipamentos que também facilitam essa comunicação. Então, estamos a caminho, né? Nós estamos passando por outras fases. Um dia vai ser super normal, vai ser ligar a nossa televisão, vou sintonizar os meus entes queridos, né? E eles vão poder vê-los. Se não for dentro dessa minha encarnação, pelo menos os meus, quem sabe, conseguem me ver através da TV. Tem alguma... Bom, então, como eu falei, que alguém fez uma colocação, e eu vou fazer isso, gente. Vamos concentrar só mais um pouquinho e vamos pedir uma mensagem geral, uma mensagem para os tecistas, umas mensagens para nós que estamos aqui encarnados e essas 1000 novidades que estão acontecendo no nosso planeta. Então, essa próxima gravação de 2 minutos... o Marcelo Gurgel, boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Que bom que está aqui conosco. Então, para todos nós, né? De uma maneira assim geral, para os nossos amigos tecistas, para as pessoas que estão passando por esses momentos meio uma parte conturbada, outra parte evoluindo, porque às vezes, infelizmente, depois do caos, né, vem
vem a bonança, ou da tempestade vem a bonança, né? Quantas coisas aconteceram e acabou acontecendo alguns passos evolutivos bem importantes, né? Então agora novamente solicitamos a central como transcomunicadora ou uma estação transcomunicadora, se nosso amigo também fantasma puder passar alguma mensagem para nós, desde já agradecemos. Vamos lá, mais uns 2 minutinhos, né? Vamos lá? E aí, se vocês, nesse momento que estiver rodando, se vocês conseguirem entender alguma coisa, mesmo nessa correria que é essas palavras, se quiserem anotar, vocês podem anotar. Depois a gente vai dar um espacinho para alguma pergunta, caso haja, né? Mais uma vez, agradeço a central, vou interromper e depois vou concluir. Então, pessoal, e depois vai estar tudo gravado, né? Porque nós colocamos, e se alguém quiser depois retirar a parte, embora eu envie para a pessoa, mas os que tiverem interesse talvez podem já treinar também os ouvidos através de um aplicativo para ver o que consegue entender, né? Que às vezes tem umas mensagens que são particulares. Agora, tem alguma pergunta? Parece que eu vi rapidamente alguém perguntando sobre como se tornar um dentista. Aqui, ó. Vamos ver. Depois eu vejo se tem mais perguntas. Magrife Fênix. Como faço para me tornar tecista? É TCI, tecista, né? Que a gente costuma usar esse termo. Eu acho que o primeiro passo que nós costumamos, como tecistas, dizer é conhecer um pouco sobre TCI, estudar um pouco. É bom saber sobre os transcomunicadores, né? Como eles começaram, o que havia antes deles, porque às vezes tinham outros equipamentos, só que não ficava gravado, ficava até no ar, tinham alguns tubos e conseguiam captações, só que não tinha como gravar. Depois, com o evento do gravador e outros equipamentos, né, foi conseguindo registrar, né, em fita magnética.
E um dos primeiros foi Frederick Anderson, né? Então tem livro, inclusive no canal da Cíntia, ela colocou o livro em audiobook, até para facilitar para quem não tem muita paciência de ler, porque eu adoro ler, mas né, pode ouvir. Então fez em capítulos, você não consegue ler, escutar tudo uma vez só, não tem problema, escuta um pouquinho hoje, um pouquinho depois. Então você vai ver quais foram as dificuldades, o que aconteceu até com a cabeça dele de começar a trabalhar, ouvir essas vozes, é muito interessante esse livro Telefone para o Além, porque ele conta por situações da vida dele, quando ele começou a ouvir, com as pessoas que ele foi e veio a se comunicar. Então, tem os pioneiros, né, que são importantíssimos e foram de maneiras diferentes. Um foi com gravador, outro recebeu até no computador. Mais tarde começou com imagens, né? O Klaus Schreber começou a captar imagens de mais alá, como dizem, de mais alá, como dizem os espanhóis. E então eu diria que a primeira parte é conhecer um pouco, né? Procurar entender o que é isso, como que é isso. Depois ver qual que é o método, o que você gosta mais, que você acerta mais. Seria trabalhando com transimagens. Transimagens tem 5, 6 métodos que são bem interessantes de se trabalhar imagens. 5, 6 métodos mais ou menos. Depois tem a parte de gravação, que existem vários aplicativos, né? Algumas pessoas acham melhor, outros não tanto. Mas depende, às vezes é adaptação, eu acho que é bastante pessoal. E também tem alguns equipamentos, né, que são elaborados de uma forma que as pessoas consigam até perceber em tempo real, né, que é usado bastante pelos investigadores de TCI de campo. Existe, assim, como, vamos dizer, esse tecista que vai sentar, vai tentar uma comunicação de pesquisa mesmo, ou para a pedido de alguém que solicita, e tem aqueles investigadores de campo que vão para um lugar, ver se naquele lugar existem desencarnados que por algum motivo ficaram presos naquele lugar, ou por apego, ou qualquer situação que o valha, né? Então, lugares abandonados, etc., ou que já ou casos de pessoas mesmo que sentiram presenças espirituais e de uma certa forma incomoda pelo fato de quando você não vê ou sente ou faz barulho ou enfim tem algum tipo de atrapalho até, né? Então essas pessoas, esses outros investigadores vão fazer. Então tem os de campo e os que trabalham num laboratório, num escritório, enfim. É um pouquinho diferente o trabalho de um e outro, e esses precisam de equipamentos que consiga já ouvir ali em tempo real, tentar entender nem tudo, porque às vezes precisa também editar um pouco, mas às vezes consegue já ouvir algumas comunicações já no local da onde está sendo investigado. Então, os equipamentos podem ser um pouco diferentes. Eu acostumei muito, embora tenha testado um outro aplicativo, tem alguns que eu gostei, mas eu acostumei com esse sistema de bolha de vozes, que inclusive costuma ser quase um dos mais trabalhosos, porque vocês veem que ele fica com as vozes muito próximas uma das outras, e você precisa depois de trabalhar esses áudios, né? Eu tenho o uso do Siri, mas tem vários outros que a pessoa acaba escutando com muita paciência e tempo, porque precisa ser de pedacinho em pedacinho, às vezes fazer um ajuste, alguma coisa nesse sentido. Mas e tem muita informação mesmo na internet, às vezes até na minha página tem dicas, como tem dicas na Dei a Dica, que é da Jaqueline, no Vozes, né, que é da Cíntia, da Pedrita. Então sempre você pode, claro, existem muitos outros, vocês podem pesquisar quem vocês quiserem, que vocês se acertem mais com o modo de trabalhar. É normal que a gente elege algumas pessoas que a gente gosta bastante do trabalho, então vai mais ou menos
daquele jeito. Então, ninguém assim... Eu acho que a maioria, vamos dizer assim, dos tecistas, eles começaram... São raros aqueles que começaram, e como tem alguns que começaram sem saber o que estavam fazendo. Né? Assim, descobriram depois que o que eles faziam era, era transcomunicação. Né? E já tem aqueles que buscaram. Né? Então, eu soube pela primeira vez que existia, cerca de uns 8 anos atrás, quase 9, eu conhecia outros assuntos, me interessava por outros assuntos, ufologia, toda a parte de espiritualidade me interessava, mas sobre a transcomunicação instrumental, essa possibilidade de ter por meios eletrônicos, né, conseguir essa comunicação por meios eletrônicos, foi cerca de mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, e o primeiro que eu soube foi que a Sônia fazia, a Sônia Rinaldi. Então, e eu fui ver o que ela fazia. Vi imagens e achei que para voz eu ia demorar muito tempo, né? E depois descobri que tinha já um eu vi no meio, que eu pulei de alegria quando escutei a primeira palavra que só estava ali, eu vi. Depois você vai com o tempo, vai aprimorando teus ouvidos também, né? Porque ainda não é algo assim, tipo assim, que todo mundo ouça exatamente, né? Porque se nós vemos, por exemplo, costumo dar um exemplo, que nós estamos no Brasil, ó, do Iapoque ao Chuí, né? Quantos portugueses existem? Quantos regionalismo? Se você vai falar com um baiano, ele usa uns termos diferentes, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Rio de Janeiro. Então, eu falo aqui Rio de Janeiro, eles falam Rio, né? Então, eu vou escutar um Rio, e a pessoa vai escutar um Rio, vamos dizer. E costumes, esses dias veio uma colega nossa, hoje é uma determinada região que usa esse termo, então vai ficar mais fácil. Ou o pessoal do interior, que às vezes tira algumas palavrinhas, em vez de falar indo, eles já, hino, vai um hino. Pronto, todo mundo sabe. Na hora de escrever, não, a pessoa vai escrever INDO. Mas, para falar, então, por isso que eu disse, né? Acostumar também aos ouvidos, porque se pode, num momento... Olá, meu amigo Marcos. Olá, Marcos, como estás? Seja bem-vindo, meu amigo. Gracias. Ai, que um amigo nosso muito querido, o Marcos, da Sociedade de Parapsicologia e Estudos. Ele é alemão, mas atualmente está no México. E ele também tem um trabalho fantástico de investigação, desde essa parte de parapsicologia, paranormalidade de uma maneira geral, a TCI e outros. E é muito interessante. No momento, vocês conheçam também lá o trabalho do Marcos Erzer. Bem-vindo realmente. Então, pessoal, em termos de TCI, a TCI, Magrife, ela exige isso de você. Um pouco de estudo, pesquisa, trabalho e paciência. E ouvir algumas ingratidões de vez em quando, que também faz parte, né? E às vezes esses dias entraram no canal da Jaqueline, podia ser qualquer um outro nosso, mas falando horrores, né? Dizendo que que os tecistas todos são desonestos, são trambiqueiros, e fez um vídeo falando no canal dela a respeito. Realmente é uma pessoa que não conhece a TCI, nós não, nosso encontro, né? Nós estamos aqui de boa vontade, realmente, usando esse nosso tempo. Nós temos uma abertura para não esconder nada, nós mostramos exatamente o que nós fazemos, como fazemos, para mais pessoas, né? Para quanto mais pessoas aprenderem, consolar, não existe cobrança. Já aconteceu de uma pessoa perguntar quanto eu cobrava para fazer. Eu falei assim, olha, realmente o meu tempo tem muito valor, né? E a minha paga é quando acontece essa comunicação e a pessoa percebe realmente, né, que houve essa comunicação.
entende? Que fez sentido para ela. Isso é a paga do transcomunicador, né? Então, essa questão de aparelhos, claro, vamos dizer assim, a Cíntia vai ter de ir atrás de comprar material, testar, montar um equipamento, claro que vai ser vendido, mas vocês não vão pagar o preço do trabalho que ela teve para desenvolver, o tempo de dedicação, tudo isso. Então é importante saber, né, de todas essas questões assim. Deixa eu ver, eu não sei se tem mais alguma. É normal, todo mundo no canal tem. Exatamente, Leandro. O Leandro fez aqui um comentário, né? Que é normal, todo canal tem os que não acreditam e perdem o tempo de ir lá para criticar. Porque se eu não gosto de um determinado assunto, eu nem o procuro, gente. Se eu for procurar, estou assistindo alguma coisa, aquilo não me agrada, aquela opinião não bate com a minha, simplesmente eu deixo de olhar. Para que eu vou perder meu tempo? Ou eu posso estar errada. Eu posso estar errada, a pessoa pode estar certa. Eu não estou naquele ponto, entende? De compreender aquilo que ele está dizendo de repente. Né? Então, é melhor, em vez de criticar, a pessoa vai lá, experimente, estude. É o que nós dissemos. Experimente, estude, teste e veja. Como eu digo, a gente não promete nada. Eu não prometi ninguém, não cobrei de ninguém e não prometi para ninguém. O que nós fazemos é essa tentativa. Depois nós vamos conferir e ficamos gratos e felizes realmente quando essa comunicação ocorre. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Anice diz, tem de ter muito amor e desprendimento para fazer esse trabalho. Realmente a gente... eu acho que todo mundo que começa a trabalhar com TCI fica apaixonado por TCI. Quando você vê uma imagem que às vezes aparentemente apareceu do nada, não foi do nada, né? Mas apareceu do nada, você diz, meu Deus, como é possível? Eu estou vendo perfeitamente olhos, nariz, boca, contorno, cabelo, enfim. E ainda mais quando aquela pessoa realmente é reconhecida, independente, pode não ser. Mas se ela for reconhecida e alguém diz, não é meu parente, ele apareceu aqui. Entende? Então a gente fica entusiasmado, fica sim, fica apaixonado, sem dúvida nenhuma fica. Deixa eu ver. O Gustavo está perguntando, podemos entrar em contato com parente de outras vidas? Olha, Gustavo, existe a interdimensionalidade. Então, e também, segundo alguns, dizem que existem duplos nossos vivendo em outros lugares, talvez até ao mesmo tempo que nós. E uns ainda dizem que talvez a vida que eles levem pode interferir na nossa, ou a que nós levamos pode interferir de alguma forma neles. Existe muito estudo a respeito, basta você de repente ir num lugar, fazer uma pesquisa maior. Mas se tem algum motivo, de repente vai que você tem alguma frustração nessa vida, ou uma pessoa, vamos dizer de lá, tem algum problema e ela não sabe o que é, e de repente ela vai fazer lá vamos dizer, igual o pessoal faz aqui, aquele familiar, como a gente usa aquele termo, gente? Alguém me ajuda? Constelação familiar. E encontra, às vezes, um problema lá com seu, né, com um antepassado seu. E alguma coisa que ficou pendente. Quem sabe também nas outras dimensões possa ocorrer isso. Então, a gente não descarta nada. Né? Inclusive, não se fala só com parentes, talvez, de outras vidas, como também a Sônia fez um trabalho e só não foi adiante pelo fato de que não teve muito apoio, que seria interessante até dos próprios hospitais e tudo mais, com pessoas que estavam em coma, com autistas durante o sono, entende? E de vivos também, que só que tem de ser com muita ética, né?
você tentar se transcomunicar com vivos, né? A não ser que seja de maneira espontânea, como o Friedrich Anderson mesmo fez um comentário que ele teve uma comunicação e uma amiga dele morava em outro país, longe disso, né? E conseguiu, porque os horários eram diferentes e ela, talvez dormindo, teve essa vontade e essa possibilidade, se comunicou com ele. Então, o campo é muito grande de estudo, é muita coisa ainda para a gente descobrir e saber como fazer ou como acontece, né? Tanto que o Gustavo falou ali da Melissa. Deixa eu ver. Então, Anitta, obrigada. Obrigada. Seja bem-vinda, quem sabe da outra vez, né? Seja a vez de você conseguir, né? Exatamente. Tchau, Anitta. Não esqueça de se inscrever. A Marta chegou agora. Chegou agora, Marta, nós estamos nos finalmente. A gente vai ver se tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta. Senão, daqui um tempinho, que naturalmente eu tenho de ainda ouvir esses áudios, eu ouço um a um, né, com o tempo que vai, depois eu posto os resultados e depois a gente pode vir a marcar, né, uma próxima live desse mesmo jeito. E num dia desses eu vou mostrar ao vivo para vocês o preparo de uma bolha. Porque por mais que eu tenha lá já deixado no canal como montar, algumas pessoas ainda têm dúvidas. Então, eu venho aqui ao vivo, vou dizer, assim que nós fazemos, eu faço, no caso, porque tem pessoas que fazem um pouquinho diferente, como eu faço a minha bolha de voz. Beleza? Deixa eu ver. Tchau, tchau, Gustavo. Deixa eu ver aqui uma pergunta, deixa eu ver de quem que é. Aqui, o Leandro. Na TCI dá para fazer contato com animais? Olha, o que eu vou dizer para você? Eu já vi e eu mesma já captei animais. Desde cachorrinho, mais de um, né? Já lobo, mas perfeito lobo. E acho que alguma coisa nesse sentido, assim, de animais, lobo e cachorro, mais de um jeito de cachorro. Vamos dizer, um parecido um que eu tive meio, aquele da Dachshund, outro, enfim, vamos dizer a raça, não lembro bem. Mas Sônia já captou e outras pessoas já captaram, mas eu acredito que foi espontâneo. Não sei se foi espontâneo ou se ela tentou mesmo a comunicação. O que aconteceu já comigo, e alguns podem achar graça, né? Porque a minha cachorra, ela estava um latido, um rosnar diferente, parecia voz. E foi bem um dia, na hora que eu estava começando a gravar. Daí eu pensei, a Zoe vai começar e não vai me deixar gravar, né? Vou ter que esperar. E nisso saiu gravado o que ela tinha latido lá. E eu fui ouvir, eu falei, então tá, vou ver o que você quer. Gente, saiu. Que ela estava com fome, queria tanto uma comidinha. Gente, saiu exatamente isso, eu já postei isso. Queria tanto uma comidinha, o que eu fiz? Eu parei tudo, fui lá, fui levar uma comidinha para ela. Isso já era 1h da manhã, entende? Então, eu sei que é essa possibilidade. Eu nunca tentei assim pensar, eu tive um cachorro chamado Chateau, ele já morreu, já passou, então eu vou tentar ver se eu consigo falar com o Chateau. Não, isso eu nunca tentei, né? Eu já, como eu disse, captei animais em imagens e essa fala da Zoe, na hora eu entendi perfeitamente aquilo e fui dar uma comidinha para ela. Pelo sim, pelo não, está gravado ela falando isso. É o que eu posso te dizer a respeito. Deixa eu ver. A Joyce está dizendo que é.
Deixa eu ver aqui, consegui comentar. Participar do sorteio. Elisângela. Bom, enfim, consegui comentar, nova aqui, quero participar do sorteio, vamos fazer. Elisângela, nós fizemos de uma outra vez, de uma maneira que ficou muito complicado, né? Então a gente ia anotar meio à mão, mas foi a primeira. Agora a gente fez pela uma ferramenta do StreamYard, que é o StreamYard Sorteio, Away, Getaway, qualquer coisa assim. E para isso, nós damos um tempo do início da live, que começou às 20h30, durante 20 minutos. Durante 20 minutos, a pessoa coloca uma palavra que nós deixamos, que era a hashtag TCI Experimental. E assim, as pessoas que escreveram isso, elas participaram do sorteio que já aconteceu. Inclusive, também já aconteceu as gravações. Então, é assim. Da outra vez será desse jeito também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Pedrita estava falando aqui. Deixa eu ver. Pedrita. Eu sempre falo desse criança com um senhor chamado Vicente. Quando comecei com a TCI, ele apareceu. Creio que é um dos meus mentores. Então, até eu comentei que alguns já eram tecistas sem saber que eram tecistas, né? Então a Pedrita está falando que ela sempre conversava com esse senhor chamado Vicente, né? Que a Pedrita também, ela é espírita também. Então ela disse que quando começou a TCI, ele apareceu se comunicando e ela considera que seja um dos mentores dela. Já não sei se conseguiram, né? Ler essa informação da Joyce, então eu coloquei, aliás, da Joyce não, da Pedrita, então eu coloquei aqui em tela. Mais alguma pergunta, gente? Para não ocupar muito tempo de vocês nessa sexta? Vamos ver. Porque eu tô tentando olhar no chat e tentando responder alguma coisa. Então vamos ver se eu não. Se eu. Elisângela. Que a Elisângela falou agora. Pergunta possível através de falar. Tá. Deixa eu ver. É possível, através da TCI, falar com o nosso mentor? Sim, uma vez que você já o conhece de alguma forma. Né? Ou você, de repente, pergunta. Eu gostaria de saber, né? Quem que é o meu mentor? Porque o mentor é uma palavra. Um mentor, o que nós chamamos de mentor? Mentor é o nosso guia, pode ser algum que nos auxilia, nosso guia. Uns chamam de mentor, outros de amparador, outros até mesmo de anjo da guarda, né? E conforme só muda a nomenclatura, mas que seja o teu mentor. Você poderia tentar saber quem ele é, se ele se apresenta pelo nome, mas com o tempo você vai percebendo que ele vai sendo na TCI, ele vai sendo mais frequente, ele vai participando quase sempre. Então tem alguns que nós já conhecemos por nome, e uns aparecem de vez em quando, outros aparecem mais. Então, algumas pessoas poderiam achar estranho. Opa, até não tomei. Gente, olha que bonitinho. Esse aqui é em homenagem ao, não sei se é mentor, se é guia, se é amparador, amigo, né? Mas é um grande colaborador da Estação Central. Ele não só fala só comigo, fala também com as meninas, aparece nas outras gravações, né? Então, eu diria que um dos nossos mentores, que pode ser mais de um, no nosso caso, seria o fantasma. Mas ele poderia se apresentar com nome próprio, né? Importante é a gente saber que sempre tem um amigo ao nosso lado, né? Que parece que já foi destinado para os nossos caminhos daqui alguém para nos ajudar um pouquinho nos nossos passos, para a gente cometer menos, não sei se erros, né? Ou enganos, ou que a gente siga melhor umas agendas que a gente possa ter feito antes, né? Antes de vir para cá, alguns compromissos, né, que nós assumimos. Deixa eu ver se a gente tem
Eu deixei de responder alguém, alguma pergunta, gente? Depois, tal. Ah, cadê? Do Rio do Tempo. Deixa eu ver. Será que tem por lá Carlos Roberto ou Marta? Eu já ouvi alguma vez Marta, mas não sei se é do Rio do Tempo. E Carlos Roberto, sim. Carlos Roberto, normalmente, ele fala da Rio do Tempo. Rio do Tempo, às vezes ele fala só Carlos Roberto, às vezes fala Roberto. Inclusive, acho que até uma vez se comunicou com a Sônia com o nome completo, Carlos Roberto. Se eu não estou enganado, ele é português. Mas sim, e tantos outros nomes. A gente conhece muito, ouve falar muito no Tiago, Vicente, Cecília. Já ouvi também Marta. Como eu disse, tem um Fantasma e tem tantos outros, né? Acredito que lá também tem muitos auxiliares, seja uma equipe grande e atendendo várias regiões, né? Então, embora, né, como eu disse, Haldive, Ernst, tantos outros se comunicaram, que são pioneiros, no entanto, tem uma gama de auxiliares lá. E às vezes costumam sim dizer o nome. Tem uma chamada Sinábia, que ela também se comunica. Deixa eu ver. Ah, sim, um português, a Cíntia está falando. Eu falava com um português na Rio do Tempo no início. A gente sempre. Ela disse que a gente sempre brigava. Até acertar todos, né? Se acertar bem, eu não estou te ouvindo bem. Eu brincava com a Cíntia, dizer, Cíntia, você fica brigando com eles. Mas eles adoram a Cíntia, porque volta e meia estão falando, eles sabem que essa briga é para tentar melhorar, fazer as coisas acontecerem. Então, pessoal, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Nós tínhamos algumas pessoas só que participaram hoje, mas espero que dê tudo certinho. E eu vou me despedindo de vocês. E em breve vocês vão ver a postagem do que nós conseguimos, o que foi possível hoje. Espero que tenhamos conseguido comunicação. E até uma próxima live. Bom final de semana. Tchau, tchau. Ah, antes agradeço as minhas amigas moderadoras. Obrigada por tudo e obrigada por todos que estiveram aqui presentes hoje. De novo, tchau, tchau.